Bom dia, queridos irmãos. Nós estamos aqui hoje para fazer uma live especial, uma live de Páscoa, e eu tenho certeza que esse momento vai ser um momento abençoador na sua vida. Nós estamos organizando aqui, participando desse momento especial com os amados irmãos aqui. Quero convidar você a compartilhar essa live. Nós vamos começar agora perto do horário do almoço. E aí depois que nós dermos início aqui, amados, não quero que atrapalhe o seu almoço. Então, meu convite a você que pegue o celular teu nessa live, coloca do lado da panela para você fazer seu almoço, não ter briga em casa hoje e participar desse momento. Eu quero começar, enquanto os irmãos vão chegando aqui, cantar uma canção, o hino nosso, o hino 266. Quero convidar você para estar participando conosco neste momento aqui. Bom dia, a Aline está conosco, o Alex está conosco, os irmãos que foram chegando, a Línia, Deus abençoe vocês. Nós estamos hoje um domingo de Páscoa, nós vamos estar cantando uma canção ao Senhor. Neste momento eu quero convidar você a estar entoando este cântico comigo. Vamos cantar o hino 266, diz Rode Cruz se erigiu. Vamos estar cantando neste momento. Se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz desse dia Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Veja a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Essa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Declare ao Senhor neste momento. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em
Nós estamos hoje celebrando a vida, e essa vida que Jesus nos deu, esse momento especial. E eu queria trazer mais uma canção antes de começar a devocional desta manhã, amados, que fala sobre o cuidado de Deus e o convite que Deus nos faz. E não tememos aquilo que estamos enfrentando. Quero que você acompanhe comigo essa canção que diz: não tenhas sobre ti. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. E o teu trabalho é descansar em mim. Que nós possamos descansar nesse domingo de Páscoa, naquele que é o nosso Salvador, naquele que tem feito grandes coisas pela nossa vida. É uma alegria muito grande poder nesta manhã estarmos compartilhando dessa vida que Cristo deu na cruz do Calvário. E eu quero nesta manhã, sem mais delongas, começar essa devocional, esse momento de comunhão, em que nós realmente possamos nos lembrar de Cristo, não só esses domingos, como o Aleph disse, na Páscoa e mais em meia pandemia, mas em todos os dias da nossa vida, que nós possamos de fato nos lembrar desses momentos tão especiais que Deus tem dado para cada um de nós. Bem, amados, eu queria fazer uma pergunta rápida para você. O som está bom? Eu estou colocando um fone agora, uma das músicas eu tirei. O som está bom para vocês me ouvir ou preferem que eu tire o fone para ficar um pouquinho melhor? Qual que está bom? Só coloca um joinha para eu saber que está bom o som enquanto nós vamos refletir aqui. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler dos versos 17 até o verso 30. Você que nos acompanha, sim, provavelmente seja por conta do acúmulo. Várias pessoas estão fazendo live neste momento também, mas eu creio que vai caminhar bem. Mateus 26, os versos 17 até o verso 30, nos diz o seguinte: No primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade, ter com um certo homem e dizer-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenaram e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo constrangidos, começaram um por um a perguntar: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído.
melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu? Mestre, respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Verso 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei isto, é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amados, esse texto é o texto de uma transição bíblica, onde Jesus está celebrando a Páscoa com seus discípulos e logo após institui a Santa Ceia do Senhor. Algumas lições muito práticas que esse texto nos traz e que eu queria trazer para vocês hoje, nesta manhã, a respeito do que nós estamos vivendo. Hoje, muitas pessoas estão considerando a Páscoa simplesmente como um momento de troca de presentes, ovo de chocolate, e esse momento em que o coelhinho da Páscoa é mais exaltado do que a pessoa de Cristo. É interessante você perceber, meu amigo, minha amiga, que a Páscoa ela é um conceito judaico, né? A Páscoa ela é uma festa judaica que se iniciou, você pode pôr a sua Bíblia depois, com mais calma, ler Êxodo capítulo 12, dos versos 1 ao verso 28, que é feito no mês de Abib, mais ou menos entre março e abril. E essa celebração da Páscoa para os judeus significa a libertação do Egito. Naquela noite em que eles foram libertos do Egito, da escravidão do Egito, a última praga dizia sobre a morte dos primogênitos. Então, o que acontece naquele contexto? Deus pede para que cada família sacrificasse um cordeiro puro, limpo, e que esse cordeiro, o sangue dele ele fosse comido entre a família e o seu sangue fosse colocado nos umbrais da porta. Onde passasse o anjo da morte, eles não matariam os primogênitos daquela casa, porque ali estava a marca, estava o sangue desse cordeiro. Prosseguidos isso, amado, nós vemos que logo após a saída do Egito, Moisés institui a celebração como uma lembrança daquilo que foi feito pelo Senhor na vida deles, a libertação que eles tiveram da escravidão do Egito. E é interessante que depois disso, essa Páscoa se tornou um momento memorado por gerações entre o povo judeu. E é interessante que esta festa acontecia antes do dia 15 do mês de Abib. Por quê? Era a preparação para aquele momento onde a refeição pascual dava início a esse processo que é chamado a celebração da Páscoa ou dos pães asmos. É interessante que um dos detalhes importantes é que essa ceia ela deveria ser celebrada em Jerusalém e deveria ser visto o templo, o símbolo da adoração a Deus. Nesse momento, Jesus se assenta com seus discípulos e de forma muito tranquila e calma, ele participa deste momento de celebração. Algumas coisas que eu queria ressaltar do que era feito, como que essa Páscoa era celebrada e como que Jesus celebrou. Nós temos aqui a distribuição, nessa ceia pascual, de 4 copos de vinho, sendo esses copos, ou taça, ou cálices, 1/3 de vinho e 2/3 de água. E cada uma dessas taças, desses momentos de tomar esse vinho, significava uma coisa. Eu vou ler para vocês aqui as anotações que eu fiz, para que você possa entender. Quando era distribuído o primeiro copo, era enchido o primeiro copo, o dono da casa ou cabeça da comunhão da mesa dizia a seguinte bênção sobre o vinho: Louvado sejas, Senhor, nosso Deus, Rei do mundo, que criaste o fruto da videira. Agradecendo também, depois dessa declaração, ele agradecia pela festa. E então eles comiam o quê? Ervas amargas, seguidas de um tipo de mingau pastoso ou massa de frutas, de figos, tâmaras e amêndoas amassados juntos, preparados em vinho com canela e outros temperos. As ervas amargas, amados, que eram inseridas e comidas com essa pasta, simbolizava o tempo de escravidão, o tempo que esses irmãos ficaram escravizados no Egito. Então, era para lembrar a dor da escravidão, aquilo que eles passavam. Então, abriam-se então o segundo copo, era passado o segundo copo. No segundo copo, eles davam uma explicação do que significava a festa, a Páscoa para eles, a libertação no caso aqui, e depois era recitada a primeira parte do assim chamado halal.
que abrangia o Salmo 113 ao Salmo 118. Depois disso começava a ceia pascual propriamente dita, ou seja, comia-se o cordeiro pascual depois do segundo copo. O momento era introduzido pela palavra de louvor que o dono da casa proferia sobre o pão sem fermento que ele tinha nas mãos e depois o quebrava e repartia aos seus convidados. Esse era o segundo copo de vinho que era colocado naquele momento. O terceiro copo que nós encontramos aqui, amados, era após o recolhimento dos restos de comida da celebração do cordeiro, era servido o terceiro copo, o copo da bênção. E é chamado assim porque ele era proferida a bênção de gratidão pela refeição. No terceiro copo, eles agradeciam por toda aquela refeição e todo o significado que aquela refeição tinha para cada um deles. Por último, eles serviam um quarto copo de vinho, quando depois disso se terminava de orar a parte final do halal. Um quarto copo encerrava a festa. A festa seria uma festa séria, e não deveria estender-se além da meia-noite. Após isso, amados, os irmãos faziam o quê? Cantavam hinos a Deus. E quais eram esses hinos que eles cantavam, amados? Eles cantavam do Salmo 115 ao Salmo 118. Eram os salmos que eles estavam cantando neste momento. Então, amados, quando nós vemos esse contexto, esta festa, nós vemos que esta festa significava a celebração da libertação do povo do Egito, que foi chamada então de Páscoa. Então, a Páscoa, amados, é naturalmente uma festa judaica. É uma festa de celebração da libertação. E naquela noite que Jesus estava celebrando com seus discípulos, ele aponta para a instituição da Santa Ceia, apontando para o seu próprio corpo como aquele que libertaria a nossa vida da escravidão do pecado. Interessante, quando você volta para a cronologia bíblica, você vai encontrar alguns detalhes importantes. Por exemplo, quando você lê Gênesis capítulo 22, os versos 1 ao 14, você vai encontrar Deus colocando Abraão à prova. E ele pede para que Abraão sacrifique o seu filho Isaque. E naquele momento em que Abraão vai sacrificar o seu filho, quando ele levanta o cutelo ou o machado, ouve-se um barulho e há um cordeiro ali. E aquele cordeiro substitui o sacrifício. É interessante aqui, para que Isaque não morresse, foi necessário um cordeiro para tomar o lugar dele. Quando você chega em Êxodo, como nós falamos aqui, capítulo 12, do 1 até o 18, é necessário que um cordeiro morra para que os primogênitos não morram naquela noite em que o povo sai do Egito. E quando você vai então para o Novo Testamento, João capítulo 1, verso 29, ao ver Jesus, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, a transição bíblica começa um cordeiro pela vida de Isaque, um cordeiro pela vida da nação. Mas agora há o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Ou seja, a transição dessa Páscoa. Por isso que neste momento Jesus ele faz essa transição. É interessante que eu queria aplicar para vocês aqui algumas reflexões que nós devemos ter nesse domingo de Páscoa, nesse domingo que nós celebramos a vida em Jesus Cristo. Algumas coisas que eu quero trazer para vocês. O que nós podemos refletir sobre a Páscoa, então, nesse domingo de Páscoa? Primeiro, nós podemos refletir sobre a nossa condição de escravidão. Olha o que fala os versos do texto que nós lemos, o verso 16 e o verso 18. Ele fala o seguinte, 17. No primeiro dia dos pães asmos vieram os discípulos a Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Os discípulos começam com uma pergunta: onde o Senhor quer que nós celebremos a Páscoa? Jesus disse, ele lhes respondeu: ide à cidade com certo homem e diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Eu quero dar destaque aqui à palavra, a expressão, o meu tempo está próximo. Quando Jesus diz isso, para os seus discípulos e para o dono da casa, poderia ser apenas um símbolo para exemplificar que eles precisavam de um lugar, eles estavam chegando o dia da Páscoa e não tinham lugar para celebrar. Mas de maneira bíblica, nós entendemos que Jesus está falando da sua crucificação. Quando ele fala, o meu tempo está próximo, significa que Jesus estaria a caminho de cumprir a sua missão. O motivo pelo qual ele entrou na história e se encarnou e viveu entre nós. Ou seja, está falando da crucificação. E isso nos lembra que nós estávamos todos escravos do pecado. E somente o sacrifício de Jesus naquela cruz, somente o sacrifício desse Cordeiro perfeito, poderia nos livrar da condenação do inferno. É o sacrifício de Jesus
que nos livra, é o sacrifício de Jesus que nos dá vida eterna. Interessante que você vê em Efésios capítulo 2, os versos 1 ao 3, a expressão que diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos andando conforme o curso deste mundo. Todos nós estávamos condenados. Quando você lê Romanos capítulo 3, você vê que ninguém consegue se aproximar de Deus. Ou seja, todos nós estávamos condenados à escravidão do pecado, à escravidão e condenação ao inferno. Por isso Jesus diz: o meu tempo é chegado, como expressão daquele que naquela cruz mudaria completamente o nosso destino. Quando nós celebramos hoje o domingo da Páscoa, nós celebramos a grande verdade de que Jesus morreu pelos nossos pecados, de que Jesus entrou na história para nos resgatar, de que Jesus fez nova todas as coisas sobre a nossa vida. Nós celebramos a vida, nós celebramos aquilo que Jesus fez por mim e por você. Uma segunda coisa que eu gostaria de apontar aqui, amados, é que no domingo da Páscoa, naquele momento de instituição da Páscoa, a transição da ceia ali naquele momento, Jesus assume o nosso lugar. Olha o que fala o verso 26 e até o verso 28. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu a seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Perceba que Jesus aqui ele está assumindo o nosso lugar. Quando Jesus ele institui a Santa Ceia, ele está lembrando que ele seria esse cordeiro que derramaria o seu sangue, que o seu corpo seria pregado naquele cruz, no madeiro, como maldito, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Aquele lugar, a condenação era para mim e para você. E Jesus ali assumiu o nosso lugar. Naquele lugar, Jesus entregou a sua vida por mim e por você. Eu quero que você abra a sua Bíblia rapidamente em primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler os versos, capítulo 5, os versos 7 e verso 8. Olha o que Paulo diz a respeito de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5, versos 7 e 8. Olha só o que Paulo fala para os nossos irmãos de Corinto. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo diz que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual e nos convida a celebrar a Páscoa, o domingo de Páscoa que nós celebramos hoje, não com a antiga vida, mas com a nova vida que Jesus deu a mim e a você. Nós somos convidados hoje a lembrar que ele assumiu o nosso lugar e é por causa dele, de Cristo Jesus, que nós podemos hoje celebrar a vida neste domingo de Páscoa. Já citei aqui, nós sabemos que Jesus levou sobre si os nossos pecados, como João disse, o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Ele livrou-nos, nos permitiu viver. Romanos capítulo 9, versículo 23, nos lembra que todos pecaram, carecem da glória de Deus. Ou seja, é esse Jesus que assume o nosso lugar, que nos dá a condição hoje, amados, de vivermos em paz, de termos a vida eterna, de termos a esperança no amanhã, de termos a esperança que ele vive e nós podemos crer em tudo aquilo que ele diz para mim e para você. Lições que nós aprendemos na Páscoa. Primeiro, que nós éramos escravos do pecado. Mas Jesus assumiu em segundo lugar nosso lugar e não morreu para que eu e você tivéssemos a vida eterna e a certeza plena de que somos salvos em Cristo Jesus. E a última lição que eu queria trazer para você nesta manhã, de breve reflexão, é a esperança da libertação das nossas vidas. Olha o que fala o verso 29. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Interessante que no relato da instituição da Santa Ceia, o Lucas, ele vai dizer a expressão de que Jesus estava ansioso para celebrar a vida naquele momento, para celebrar esse momento de vida que ele estava tendo com seus discípulos ali.
E por quê? Porque aquele momento seria o último momento antes de Jesus ser preso e começar a sua via sacra até a morte de cruz. Jesus ressuscitaria depois do terceiro dia, iria aos céus, mas deixou-nos uma promessa, que ele voltará nos buscar. Que ele voltará e que nós celebraremos a ceia com ele, junto com o Pai. Nós estaremos junto com ele celebrando a Santa Ceia. Essa é a nossa esperança, amados. É a esperança que nós temos de que, apesar das dificuldades que nós temos vivido nesses dias, com essa pandemia, talvez a festa de muitas pessoas mudou um pouco esse ano por causa desse vírus, mas nós temos a plena convicção que Deus está cuidando de nós em todo o tempo. Eu gostaria de ler com vocês mais um texto, Apocalipse capítulo 5, verso 5. Olha só, volta um pouquinho aqui. Vamos ler do verso 1 até o verso 5 para que você possa entender rapidamente o contexto desse texto. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. O selo era o que fechava aquele livro. Vi também um anjo forte que proclamava com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Verso 4. João dizendo: E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. João, ele vê aquele livro escrito ali, a história, e ele então não sabe, ele percebe que ninguém tem condição de abrir. Ele se desespera por conta disso. Mas olha o que fala o verso 5. Todavia, um dos anciões me disse: Não chores, não chores. Eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. A salvação foi conquistada com a morte de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, tem domínio sobre todas as coisas. Naquela cruz ele morreu para nos salvar, para nos dar esperança de que nós, apesar das nossas lutas e crises, estaremos com o nosso Senhor Jesus. Nós temos esperança neste domingo da Páscoa, nessa Páscoa em meio a essa pandemia que nós temos enfrentado. Por quê? Porque Cristo morreu por cada um de nós. Porque o nosso Cordeiro Pascual, Jesus Cristo, assumiu o nosso lugar naquela cruz para nos dar vida e esperança neste dia. Amados irmãos, nós podemos nos alegrar, porque nele nós temos a esperança de um novo céu e de uma nova terra. Nós temos a esperança que nada nos separará desse amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero ler com vocês mais um texto, João capítulo 10, versos 10 e o verso 11. Olha só o que a Bíblia nos ensina. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, independente daquilo que nós estamos enfrentando. Então ele fecha no verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Esse bom pastor entregou a sua vida para que você pudesse ter vida nesse domingo. Todos os dias, como o Aleph falou, todos os dias são do Senhor. Mesmo diante da pandemia, o dia continua pertencendo a Cristo. E nós estamos hoje com a certeza de que Cristo está conosco, cuidando de nós e nos abençoando. Eu quero trazer essa palavra de manhã para você e concluir dizendo que a Páscoa nos leva a refletir na morte do Senhor Jesus naquela cruz por mim e por você. Essa morte que comprou a nossa salvação, que pagou o preço pelos nossos pecados. Nós podemos ter esperança hoje, porque Cristo morreu por mim e por você. Ele vive, ele está vivo, ressuscitou ao terceiro dia, para que nós tenhamos vida e vida em abundância ao lado do Senhor Jesus. Nós podemos ter a certeza que se conhecemos a Cristo, verdadeiramente nós somos livres. Amados, eu quero nesta manhã de domingo agradecer pela sua participação. Como eu disse, seria uma breve live que nós iríamos estar fazendo aqui hoje. Agradecemos a Deus porque Ele se faz presente na minha vida, na sua vida, em meu lar, no seu lar aí hoje. E você pode sim degustar um bom chocolate hoje. Mas lembra que o mais doce que o chocolate, é a salvação que você tem em Cristo Jesus.
Porque o chocolate acaba, mas a salvação que Deus trouxe a mim e para você é para toda a eternidade. Você tem vida e vida com Deus. Que essa Páscoa te lembre que Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu naquela cruz por você, que comprou a tua salvação, que te livrou do pecado, que te livrou da condenação do inferno. Hoje você tem esperança. Você tem esperança e vida porque Cristo morreu por nossos pecados. Eu gostaria de orar e depois cantar mais uma canção encerrando esse momento devocional. Feche os teus olhos, vamos estar orando juntos neste momento, agradecendo a Deus, porque Ele tem feito isso tudo na nossa vida. Nós não fazemos nada. Ele é aquele que morreu e que nos comprou com seu sangue, nos chamou pela sua graça, e nos justificou e irá nos glorificar no último dia. Que Deus abençoe sua vida. Vamos estar orando neste momento. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos porque o Senhor se faz presente em nossa vida. Nós te louvamos porque o Senhor está aqui para nos abençoar, para falar aos nossos corações. Eu quero abençoar cada pessoa que está no seu lar hoje, que celebra essa Páscoa, que nós tenhamos a visão clara de que a Páscoa não significa apenas chocolate. A Páscoa significa a libertação do povo de Deus, que foi pré-figurado ali, Pai, no Egito, quando o Senhor libertou o teu povo do Egito. Mas aquilo significava que um dia o Senhor entraria na história e nos libertaria da escravidão do pecado, do inferno. Nós somos salvos e livres pela tua graça, porque o nosso Cordeiro morreu na cruz para salvar-nos, Pai. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E te louvamos porque neste domingo especial de Páscoa, nós podemos celebrar a vida em Cristo Jesus. Nós agradecemos e louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Nos abençoe. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu quero cantar mais uma canção. Esse momento devocional aqui, tá ok? Vamos cantar essa canção que diz que Ele vive. Nós podemos crer no amanhã. Eu convido você na sua casa a estar cantando comigo neste momento essa canção que diz porque Ele vive. Vamos estar cantando a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei,
Nossa mão, nossa vida está nas mãos daquele que tem cuidado das nossas vidas. Que Deus abençoe seu dia. Um excelente almoço de Páscoa, celebrando a vida em Jesus Cristo. Bom dia a todos aí. Sabrina, Didi, Aline, o pessoal que entrou aqui também, o Aleph, a Selma, a Neiva. Deus abençoe Lilian, Deus abençoe todos vocês que estão participando, Tamires. Que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida. Um ótimo almoço. Se Deus quiser, às 18h30 estaremos juntos no nosso culto, que será transmitido no nosso canal no YouTube. Então, se você não sabe o link ainda, você pode clicar no endereço www.youtube.com/c/eberwmelo com 2 L's e participar conosco às 18h30 do nosso culto especial. Que Deus abençoe. Um excelente almoço a todos. Fiquem com Deus.